O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Que Deus esteja presente em meu coração e em meus lábios, para que eu possa proclamar dignamente sua palavra. Amém. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e, porque lhe deste poder sobre todo o homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós começamos a ouvir agora, tirado do Evangelho de João, esta oração de Jesus, que ficou conhecida na igreja como oração sacerdotal de Jesus. Sacerdotal não porque Jesus seja um sacerdote que realiza ritos e que realiza celebrações ou qualquer espécie de culto. Jesus não é um sacerdote como os sacerdotes de seu tempo, que oferecem sacrifícios e sacrifícios de animais. Jesus é outro tipo de sacerdote. A oferta que ele faz é da própria vida, é a entrega de tudo aquilo que ele tem e é. Jesus se entrega. E nesta entrega está a entrega de amor que o próprio Deus nos faz. Deus nos entrega seu Filho por amor de nós, para que Ele nos mostre o seu amor e nos ponha em comunhão com Ele. Por isso, o sacerdócio de Jesus é menos litúrgico e muito mais existencial. É sacerdócio ético, é o sacerdócio
em que não se entregam incensos nem sacrifícios para Deus, mas o louvor da própria existência, o louvor da própria vida. Jesus nos ensina este sacerdócio. É desse sacerdócio que nós somos participantes. Ele, como único sacerdote, nos acolhe a todos nesse sacerdócio, o de também doarmos a nossa vida. Então, a oração sacerdotal de Jesus começa assim: Pai. Este chamamento para Deus não é comum à época de Jesus. Deus é reconhecido como santo, aquele que habita o sétimo céu, distante do povo. Alguns poucos anjos conhecem a Deus, mas não veem face a face. Agora, Jesus Cristo traz Deus para bem perto. Muitos quiseram chegar a Deus. Os poderosos achavam que era possível chegar a Deus dominando e enriquecendo-se. Os religiosos achavam que era possível chegar a Deus com muitas leis e com muitas tradições religiosas. Mas Jesus mostra que não somos nós quem chegamos a Deus, antes é Deus quem chega muito próximo de nós. É Deus que vem para perto e quer fazer comunhão conosco. Por isso Jesus o chama de Pai. Pai, porque é esta relação que Jesus quer nos ensinar, uma relação íntima com Deus, uma relação de filhos. Nós somos filhos neste Filho que é Jesus Cristo. E Jesus continua: chegou a hora. Para quem conhece o Evangelho de João, há um momento inicial em que Jesus diz: não é chegada a minha hora. É lá nas bodas de Caná, naquele evangelho conhecidíssimo por todos e por nossa tradição popular. A mãe de Jesus busca o filho e lhe diz: acabou o vinho. E Jesus responde: mulher, ainda não é chegada a minha hora. A hora não se refere a uma hora de fazer milagres. A hora se refere à glória de Jesus. E chegou agora o momento da glória de Jesus. Jesus está na ceia com os discípulos. Ele sabe que vem muito proximamente o momento em que ele vai entregar a própria vida. E é este momento de entrega que é a sua glória. Não nos enganemos. A glória de Jesus não é uma glória triunfal. A glória de Jesus não é a vitória dos exércitos celestes sobre a humanidade. A glória de Jesus não são os céus se abrindo e sua força descendo sobre os homens. A glória de Jesus é a cruz. A cruz em que Jesus entrega-se. A cruz em que ninguém lhe arranca a vida. Ele mesmo a dá e a dá por amor dos seus, por amor de todos. Por isso, quando Jesus pede: Pai, glorifica o teu Filho, ele não está pedindo outra coisa senão que Deus manifeste nele o seu amor. Jesus vivia antes de todos os tempos em comunhão de amor com o Pai. Ele veio e se fez carne no meio de nós para manifestar este amor, esta doação, o serviço e a entrega da vida. E agora ele pede ao Pai que o Pai manifeste todo este amor no momento em que Jesus entregar o seu Espírito. Então há uma relação aqui quase circular, para não dizer circular. Deus ama o Filho ama o Pai. O amor que os dois têm não é guardado só para eles, mas circula também para nós. O Filho nos ama. Nos amando, nos ensina a amar o Pai. E amando o Pai nos ama. Amando aos irmãos, o amor vem habitar dentro de nós. O Pai e o Filho fazem morada dentro de nós. Por isso,
O que Jesus quer é que Deus manifeste o seu amor. É esta a sua glória, não outra. Jesus não tem a glória dos reis, sua glória não é o poder. Jesus não tem a glória dos sacerdotes, sua glória não é o domínio das mentes e dos corpos. Jesus não tem a glória dos chefes de seu tempo, Jesus tem a própria glória de Deus, que é amar e entregar-se por nós. Quem poderia pensar num Deus como este? Quem poderia prever que Deus é tudo isto? Quem poderia antecipar tal coisa? Deus é entrega de si. E Deus não existe fora dessa entrega total, especialmente a entrega do seu Filho. E Jesus Cristo vem para nos dar a vida eterna. Muitas vezes a gente entende a vida eterna como aquilo que está para depois da morte. Que engano, que confusão. Vida eterna é vida já, é vida prene de sentido, é vida cheia de sentido. Vida em comunhão com Deus. O próprio Jesus explica: a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. E a gente sabe que no Evangelho de João, conhecer não tem nada que ver com entender com a mente. Conhecer não é elaborar ou filosofar, nada disso. Conhecer é experimentar. Conhecer é viver. Então nós somos chamados a viver a vida do único Deus verdadeiro. Vida, portanto, em abundância. É para esta vida que Jesus nos reserva a sua entrega e a sua doação. Jesus vai morrer como semente que cai na terra e, morrendo, dá fruto. E para que este fruto permaneça. Nós que celebramos sempre a morte e a ressurreição de Jesus, somos sempre convidados à memória deste evento, o evento em que Jesus entrega a sua vida por amor. E essa vida nos alimenta sempre e sempre e sempre. Se nós pudermos nos alimentar da vida de Jesus, mais nós também nos entregaremos uns aos outros em serviço, em doação, em fraternidade e solidariedade. Jesus reza pelos seus, não pelo mundo. É muito interessante essa diferença, porque aqui nesse evangelho há um jogo com essa palavra muito perigoso. A gente divide as coisas religiosas das coisas mundanas, dizendo assim: isso é de Deus, isso é do mundo. O evangelho de João ensina a gente a não fazer mais essa separação. Por quê? Porque Deus veio para este mundo. Porque Deus se encarnou neste mundo. E porque Jesus ressuscitando, Ele carrega para dentro de Deus a nossa carne e a carne do mundo. Ora, a nossa humanidade e o mundo criado por Deus são valiosos aos olhos do Criador. E são resgatados e salvos por seu amor. E não merecem o nosso desprezo ou o nosso desmanzelo. Não, pelo contrário. O mundo é querido por Deus. Mas há um mundo dentro do mundo que é aquele que rejeita Jesus Cristo. Aquele que não quer saber do amor, aquele que quer armar guerras, conflitos, aquele que quer sangue, aquele que quer violência, aquele que se opõe a tudo aquilo que Jesus Cristo manifestou. E pode ser que até em nome de Jesus, mas na prática, existencialmente, é tudo oposto ao Evangelho do Cristo. Bom, este mundo nós não podemos pertencer a ele. Jesus então diz: eu já não estou no mundo. O que quer dizer que Jesus participa completamente da comunhão com Deus. E diz mais: eles permanecem no mundo. Aqui
A expressão em grego se refere a este mundo concreto em que a gente vive e é querido por Deus. Mas nós não podemos nos apegar àquele mundo que se opõe à boa nova de Jesus. Então, muito cuidado. A regra de vida que Jesus nos traz, a sua glória, é o amor e a doação da vida. Nós estamos muito perto de viver o Pentecostes. Pentecostes é a festa da descida do Espírito Santo sobre nós. Os padres da igreja gostavam de dizer que se Deus é o amante e se Jesus é o amado, precisa haver um laço entre os dois, e esse laço é o Espírito de amor. É esse Espírito que nos vai ser entregue. É este Espírito que vai continuar em nós a ação de Jesus Cristo. Por isso, a semana que nós estamos vivendo já nos prepara para esta celebração tão ímpar na nossa igreja. Esta celebração que nos ajuda a viver conforme o Espírito de Jesus. Pois não basta dizermos que somos cristãos. Muitos o dizem, mas vivem como filhos do mundo. A primeira leitura, por sua vez, nos mostra um Paulo apaixonado, um apóstolo das nações. Lucas, ao tratar de Paulo, cria uma identidade exemplar para apaixonar todos os missionários e despertar em todos o desejo de serem como ele. Como é essa identidade pintada por Lucas e atribuída a Paulo? É a identidade de um missionário que é incansável, um missionário que sabe que vai enfrentar dificuldades e cruzes, ou seja, que nem tudo é sucesso, que nem tudo é satisfatório, que há cruzes e percalços pelo caminho, mas que mesmo assim encontra no Senhor a sua força e a sua confiança. Um apóstolo que entrega a sua vida, que se doa, que faz tudo pela causa do Evangelho e que entende que a vida sem esse mesmo Evangelho é sem sentido. Ele diz: a vida não é um dom só para mim mesmo. Não é que a vida não seja um dom e não seja preciosa, mas Paulo não a compreende cheia de sentido se estiver sem o Evangelho. Essas tintas com que Lucas pinta o apóstolo Paulo querem nos dizer o seguinte: nós também devemos ser missionários desse Evangelho, mas missionários realistas, reconhecendo que o mundo não é mundo só satisfatório, reconhecendo que nem sempre seremos aceitos ou acolhidos. Para defender o Evangelho de Jesus é preciso ter coragem, inclusive de ser perseguido, inclusive de ser negado. Quem quiser agradar todo mundo, quem quiser alisar os egos, quem quiser de algum modo jogar o jogo político de agradar gregos e troianos, se confundiu e não sabe ser um missionário de Jesus Cristo. Para ser um missionário de Jesus é preciso coragem de testemunho. Mas isso não tem que ver com violência. E é por isso que nós celebramos nesta semana a semana de unidade, de oração pela unidade dos cristãos. Muitas vezes os religiosos, em defesa de suas próprias verdades, de forma fundamentalista, fanática, agridem-se uns aos outros. Muitas vezes querem dizer que defendem Jesus Cristo, mas não defendem nada mais, nada menos do que seus próprios egos. Dizem em nome de Jesus Cristo muitas verdades, mas não entenderam o fundamento da vida de Jesus, que é a doação e a entrega pelo amor. Defendem doutrinas a todo custo, mesmo que para isso seja preciso crucificar o irmão. Ora, como religiosos e como cristãos, bastaria, seria suficiente e até excessivo que nós encontrássemos qual é a glória de Jesus. A glória de Jesus não é que eu esteja certo e que você esteja errado. A glória de Jesus não é que eu seja o dono da verdade e você, portanto, aquele que reside na mentira.
a glória de Jesus é que a gente se ame. Vamos pedir ao Espírito de Jesus que nos ajude neste projeto. Amém.